Sai da frente, seu velho chato. Um motociclista estressado deu um soco e derrubou um veterano de guerra brutalmente em um posto de gasolina. A cena, registrada por celulares indiferentes, parecia selar a humilhação do velho soldado. Mas quando SUVs pretos invadiram o local e o chefe da polícia, filho do veterano, desceu com olhos flamejantes, o destino daqueles jovens mudou para sempre. O que era para ser apenas mais um ato de covardia se transformou em um confronto de honra e redenção que a cidade jamais esqueceria. E você? O que pensa da atitude dos motociclistas? Prepare-se para uma história onde cada escolha ecoa muito. Além de um simples golpe, naquela manhã cinzenta, algo no ar parecia carregar um presságio silencioso. No pequeno posto de gasolina esquecido pelo tempo, onde a bandeira americana balançava preguiçosa sob o vento frio, um homem de 70 anos, com passos cuidadosos e um olhar firme, se aproximava da bomba de combustível. Seu nome era Richard Rick Callahan, um veterano de guerra cujo semblante trazia consigo mais histórias do que qualquer livro poderia conter. Você já se perguntou o que acontece quando a dignidade encontra a arrogância? Ou como a verdadeira força se revela nos momentos de maior humilhação? A resposta viria minutos depois, quando um gesto de respeito foi respondido com brutalidade. Rick mantinha a mesma rotina há mais de uma década. Vestia sua melhor camisa, de flanela, lustrava com carinho o broche de veterano que usava no peito e dirigia seu velho Buick 1998 até o posto de gasolina local. Miller's Station, como era chamado, ainda operava com bombas manuais e aquela charmosa sineta que tilintava a cada novo cliente. Para Rick, esse lugar era um pedaço preservado de tempos em que a honra era algo comum. Naquele domingo, o frio anunciava a chegada do inverno. Enquanto Rick estacionava, seus olhos atentos notaram 5 jovens motociclistas ocupando a entrada da loja de conveniência. Vestidos com jaquetas pesadas e risadas altas, eles bloqueavam a passagem dos demais clientes, entre goles de energéticos e comentários zombeteiros. Com sua calma habitual, Rick caminhou em direção à bomba de combustível. Suas pernas, endurecidas pelos anos e pelas cicatrizes invisíveis da guerra, obedeciam com esforço. Ao se aproximar da entrada, decidiu pedir algo simples: respeito. "Com licença, senhores", disse ele com educação, sua voz serena, mas firme. "Poderiam, por gentileza, formar uma fila? Há outros aguardando para pagar." As risadas cessaram por um instante. Um dos jovens, o maior do grupo, ostentando uma tatuagem espalhada pelo pescoço, virou-se com um sorriso de desprezo. "Olha só, o vovô quer nos ensinar boas maneiras!" zombou, arrancando gargalhadas dos outros. Rick manteve-se inabalável. "Não se trata de ensinar, se trata de respeito mútuo." Talvez tenha sido exatamente essa postura digna que irritou ainda mais o jovem motociclista. Com uma rapidez brutal, ele avançou. Sem aviso, desferiu um soco no rosto de Rick, que, pego de surpresa, perdeu o equilíbrio e caiu violentamente contra o concreto frio. A estação de gasolina congelou. Ninguém se moveu. Ninguém ofereceu ajuda. Rick, com o rosto sangrando e a cabeça latejando, lutou para se sentar. Seus olhos, ainda claros e determinados, recusavam mostrar qualquer sinal de derrota. Se essa história tocou algo dentro de você até aqui, lembre-se de deixar seu apoio nos comentários. Isso mostra que ainda existem pessoas que valorizam honra e coragem. Agora vamos continuar. Enquanto isso, o agressor, visivelmente abalado com sua própria ação, recuava, murmurando desculpas vazias para seus amigos que, agora, pareciam tão desconfortáveis quanto ele. Rick, sangrando, se recusava a ceder ao desespero. Com um lenço branco, manchado com fios de azul, um presente de sua falecida esposa, pressionou o ferimento com movimentos firmes. Ele não buscou vingança. Não pediu ajuda. Ele apenas ficou ali, apoiado na bomba de gasolina, respirando fundo como aprendera anos atrás, em trincheiras geladas, enfrentando o fogo inimigo. Ao redor, rostos de curiosos gravavam a cena com seus celulares. Mas nenhuma mão se estendeu para oferecer apoio. Era o silêncio da covardia, o eco da sociedade moderna, onde filmar parecia mais importante do que agir. Rick sabia. Sua luta naquele dia não era contra um soco, mas contra a indiferença. O tempo parecia suspenso quando um carro azul, comum à primeira vista, parou em uma bomba vazia. Dele desceu um jovem homem de expressão séria e passos decididos. Caleb McNamara não precisou de mais que um segundo para entender o que havia acontecido. "Senhor, o senhor está bem?" perguntou ele, ajoelhando-se ao lado de Rick.
O veterano ergueu o olhar e, com um sorriso fraco, respondeu: Nada que eu já não tenha enfrentado antes, filho. Mas Caleb sabia que a situação era séria. O sangue que manchava a camisa impecavelmente, passada de Rick, não podia ser ignorado. Imediatamente, Caleb puxou um kit de primeiros socorros de seu carro e começou a limpar cuidadosamente o ferimento. Enquanto trabalhava, reconheceu o homem à sua frente. Eu lembro do senhor. O senhor falou na cerimônia do Memorial Day no ano passado. Meu avô lutou na Coreia também. Rick sorriu, um brilho de reconhecimento passando em seus olhos cansados. McNamara. Então você é neto do Robert McNamara? Sim, senhor. E agora é minha vez de tentar retribuir o que o senhor fez por ele. Os motociclistas, percebendo que a situação fugia do controle, começavam a se agitar. Sussurravam entre si, lançando olhares nervosos para Rick e Caleb. O líder, o mesmo que havia desferido o golpe, parecia particularmente apreensivo. Caleb, sem perder tempo, puxou o celular, mas não discou o número da emergência. Chamou diretamente o chefe da polícia local. Capitão Callahan, é Caleb McNamara. Estou na Miller's Station, com seu pai. Tivemos um incidente. Os motociclistas ouviram. O pânico foi imediato. O filho do velho era nada menos que o chefe da polícia. O peso da situação caiu sobre eles como uma pedra. Rick, porém, manteve sua serenidade. Não precisa causar todo esse alvoroço, filho, murmurou. Já sobrevivi a bem pior. Mas Caleb não recuou. Enquanto ligava, tirava fotos das placas dos motociclistas, certificando-se de registrar tudo. Aos poucos, mais pessoas se reuniam. Uns tentavam oferecer ajuda, outros apenas olhavam. O silêncio desconfortável da multidão foi quebrado apenas quando, em meio à poeira da estrada, 2 SUVs pretos com insígnias militares chegaram. As portas se abriram. De um deles, desceu um homem de expressão severa. Thomas Callahan, o filho de Rick. O peso da autoridade parecia dobrar o próprio ar ao seu redor. Aqueles jovens, que minutos antes se achavam invencíveis, agora tremiam. O que parecia apenas um velho caído se revelava naquele instante a personificação da honra, e a justiça estava apenas começando a se desenhar. O silêncio pairava pesado sobre a Miller's Station quando Thomas Callahan se aproximou do grupo de motociclistas. De postura imponente e olhar afiado, seu uniforme da polícia estadual brilhava sob a luz cinzenta da manhã. Não era apenas um filho, era a personificação da lei, da autoridade e da indignação contida. Sem levantar a voz, Thomas olhou diretamente para o agressor. Qual de vocês atacou Richard Callahan? O motociclista, antes tão arrogante, agora parecia encolher dentro da própria jaqueta. Seus olhos desviaram, suas mãos tremiam. O peso do silêncio era insuportável. Senhor, foi um mal-entendido. Tentou balbuciar o jovem, sua voz rouca de nervosismo. Thomas avançou um passo, fazendo-o recuar. Deixe-me reformular, disse friamente. Qual de vocês achou aceitável levantar a mão contra um veterano de guerra, um homem que sangrou por este país e ainda assim achou que poderia sair impune? O jovem motociclista, cujo nome era Kyle, finalmente cedeu, levantando a mão. Fui eu, senhor, mas ele chegou perto demais. Eu só reagi. As palavras saíam quebradas, frágeis, incapazes de sustentar a mentira. Ao redor, a multidão. Prendia a respiração, sentindo o peso da cena. Thomas não respondeu imediatamente. Em vez disso, desviou o olhar para Rick, ainda sentado, com o lenço manchado de sangue na têmpora, mas com a postura ereta de um verdadeiro soldado. Era esse tipo de dignidade silenciosa que Thomas prometera proteger, e ele não deixaria aquilo passar em branco. A agressão a um idoso é crime neste estado, declarou Thomas, a voz cortando o ar como uma lâmina. Cada um de vocês será identificado. As câmeras já gravaram tudo. Se tentarem fugir, só irão agravar a situação. Os motociclistas, antes unidos pela insolência, agora pareciam ilhas separadas, isolados pelo medo. Enquanto os oficiais militares que haviam chegado com Thomas se movimentavam para colher os depoimentos e registrar os números das placas, Rick chamou o filho com um gesto sereno.
Thomas, disse com dificuldade, não transforme isso numa guerra. Ele errou, mas talvez ainda haja algo a ser salvo. O pedido de Rick, mesmo machucado, era por compreensão. Por mais uma chance. Thomas olhou para o pai, seus olhos azuis carregados de orgulho e dor. Ele respirou fundo, tentando conter a raiva que queimava em seu peito. O que importava ali não era o orgulho ferido, nem a posição de autoridade. Era o exemplo que seu pai, mesmo no chão, continuava a dar. Vou considerar uma alternativa, disse, voltando-se para o grupo. Mas dependerá da disposição de vocês em corrigir o que fizeram. As cabeças dos motociclistas baixaram, envergonhadas. Nenhum deles ousava contestar. A justiça, pensou Thomas, nem sempre se faz com algemas. Às vezes ela começa com a humildade. Enquanto a tensão ainda pairava no ar, Rick, com grande esforço, se levantou. Caleb correu para ajudá-lo, mas Rick apenas agradeceu com um gesto gentil. A dignidade era seu escudo invisível. Thomas reuniu os jovens motociclistas em um círculo, improvisado no meio do posto, cercado por olhares atentos da comunidade. Vocês terão uma escolha, anunciou com firmeza. Podem ser formalmente acusados e responder por seus crimes, ou podem aceitar a proposta do próprio homem que vocês agrediram. O murmúrio entre os espectadores ecoava a surpresa. Rick, silencioso, caminhou até o centro do círculo, apoiando-se discretamente em Caleb. Quando lutei na Coreia, começou. Rick, sua voz arrastando a atenção de todos, foi por algo maior do que nós mesmos. Lutamos por respeito, pela dignidade humana, até de quem nem sabíamos o nome. Ele tirou do bolso o broche manchado de sangue e ergueu-o para o grupo. Este pequeno pedaço de metal não representa um velho. Representa valores que deveriam ser inegociáveis. Os motociclistas, Kyle especialmente, engoliram em seco. Minha proposta, continuou Rick, é que vocês sirvam, não a mim, mas aos homens e mulheres que ainda precisam ser lembrados. Trabalharão voluntariamente no centro de apoio aos veteranos, ajudando quem deu tudo por vocês terem a liberdade de cometer erros e também de corrigi-los. O silêncio era absoluto. Serão 60 horas de serviço comunitário, concluiu Rick. Se falharem, serão formalmente processados. Kyle deu um passo à frente. Seus olhos estavam cheios de vergonha. Senhor, aceito e peço desculpas, sinceramente. Seus amigos o seguiram, um a um, aceitando o desafio. Não porque foram forçados, mas porque, pela primeira vez, entenderam o peso do que tinham feito. Thomas anotou os compromissos, mas a verdadeira transformação começava naquele momento invisível, onde orgulho dava lugar à responsabilidade. Rick olhou para Caleb e sorriu discretamente. Às vezes, a guerra não se vence com armas. Se vence com exemplos. Nas semanas que se seguiram, o posto de gasolina Miller's Station nunca mais foi o mesmo. As conversas entre os moradores giravam em torno da história do veterano que transformou uma agressão em redenção. No centro de apoio aos veteranos, Kyle e os outros motociclistas cumpriam seu compromisso com seriedade surpreendente. Pintavam paredes, organizavam doações, ouviam as histórias dos antigos soldados. Cada palavra contada, cada cicatriz mostrada, era uma lição viva que marcava seus corações de maneira muito mais profunda do que qualquer punição formal poderia ter feito. Rick observava tudo com serenidade. Sentava-se em uma cadeira de rodas, improvisada, perto da entrada do centro, apenas observando. Não precisava falar. Sua presença bastava para manter a chama do respeito acesa. Uma tarde, enquanto Rick conversava com Caleb sobre as mudanças no comportamento dos jovens, um convite inesperado chegou. O comandante da base militar próxima queria prestar uma homenagem a Rick, não apenas pelo incidente, mas pelos anos de serviço silencioso em prol da comunidade militar. Rick, humilde como sempre, tentou recusar. Não fiz nada além do que... Era certo, dizia. Mas Thomas insistiu. Às vezes, pai, o certo também precisa ser reconhecido. E assim, prepararam uma cerimônia especial. O velho posto de gasolina seria transformado. As paredes pintadas de novo,
bandeiras hasteadas, cadeiras alinhadas sob o céu aberto, não seria apenas uma homenagem a Rick Callahan. Seria uma celebração de algo maior. A prova viva de que honra, respeito e perdão ainda podem mudar vidas. Rick olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr em tons dourados. E, pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se acreditar que, mesmo num mundo tão áspero, ainda existiam pequenas vitórias que valiam a luta. As semanas se arrastaram, e o inverno se consolidou com força. No entanto, a vida em Miller's Station parecia mais calma, mais serena, com um toque de redescobrimento. Os jovens motociclistas agora eram mais responsáveis, mais focados, e, com cada ato de serviço à comunidade, a imagem de Rick, o veterano de guerra, se tornava cada vez mais viva na mente deles. Caleb observava com uma mistura de orgulho e respeito o que acontecia ao seu redor. Ele sabia que o que Rick estava fazendo ali era mais do que simples justiça. Era algo maior. Algo que se refazia a cada gesto, a cada ação que tomavam. Não era só sobre corrigir um erro. Era sobre criar um entendimento mais profundo do que significava ser humano. Naquela manhã fria, Rick se aproximou do posto como de costume, sua camisa de flanela desgastada e os passos cuidadosos de um homem que carrega uma história muito além de qualquer explicação. Ele olhou para os motociclistas, agora todos trabalhando juntos, com seus rostos sérios e expressões pensativas. Eu disse a vocês que o trabalho seria pesado, mas a lição mais importante é essa, começou Rick, sua voz firme, mas suave. Nada do que fizermos é em vão. Quando ajudamos a levantar os outros, levantamos a nós mesmos. Kyle, que havia se tornado uma espécie de líder entre os jovens, ergueu o olhar pensativo. É difícil, sabe? Não é fácil pensar de maneira diferente depois de tanto tempo sendo quem éramos antes. Rick olhou para ele com um sorriso suave. A vida nunca foi fácil, Kyle, mas vale a pena. Enquanto os jovens continuavam suas tarefas, um sentimento de gratidão e transformação pairava no ar. Não se tratava apenas de um pedido de desculpas, mas de uma jornada mais profunda de autodescoberta. Eles estavam aprendendo, da maneira mais difícil, o que significa ter honra, respeito e a capacidade de se arrepender verdadeiramente. Mas, enquanto tudo isso acontecia, algo ainda pairava sobre Rick. Ele sabia que o mundo continuaria a girar, que as pessoas continuariam a fazer escolhas, boas e ruins. Mas para ele, o que importava era que ele havia feito a sua parte. Ele havia mostrado que, às vezes, a verdadeira força não está na luta, mas na capacidade de perdoar e de ensinar. Através do exemplo, o outono começou a se despedir com um toque de frio ainda mais intenso. Mas a paz, aquela paz tão rara, parecia finalmente ter encontrado seu lugar nas pequenas coisas. Miller's Station, que antes representava apenas uma parada esquecida, no meio do caminho, agora parecia um ponto de encontro para os que queriam ver mais do que simples gasolina e cigarro. O lugar ganhava um novo significado para todos que passavam por ali, agora conscientes da transformação que acontecera naquele campo de batalha silenciosa entre honra e indiferença. Caleb McNamara, o jovem que havia ajudado Rick naquele domingo fatídico, se tornara uma figura familiar no posto. Ele não só havia cumprido o compromisso de garantir que os motociclistas servissem os veteranos, mas também encontrou uma maneira de se conectar ainda mais com a história que Rick representava. Durante as semanas que se seguiram, Caleb acompanhou o grupo de jovens, guiando-os em diversas atividades no Centro de Apoio aos Veteranos. Eles passavam horas conversando com aqueles que, como Rick, haviam dado parte de suas vidas em nome da liberdade. O centro era uma verdadeira homenagem a todos, os que haviam servido. E Rick, mesmo com as cicatrizes da guerra e os ferimentos daquele dia, começava a encontrar alívio. O peso de anos de lembranças difíceis começava a se dissipar aos poucos, como a neblina ao amanhecer. Ele sabia que o que fizera, a decisão de propor o serviço comunitário, não era apenas uma solução para o momento, mas algo que havia tocado o coração daqueles jovens de forma que palavras nunca seriam capazes de expressar. À medida que os dias passavam,
Rick e Caleb tornaram-se aliados improváveis, mas formavam uma conexão que ia além da convivência diária. Rick, com sua sabedoria e experiência de vida, tornava-se mentor de Caleb. Ao mesmo tempo, Caleb oferecia uma energia renovada e um olhar jovem que fazia Rick acreditar que as futuras gerações poderiam ser diferentes. Eles falavam sobre a guerra, sobre a vida e sobre as muitas perdas que Rick enfrentara ao longo dos anos. Conversas que se estendiam até altas horas da noite, iluminadas pela fraca luz da lâmpada no fundo do posto. Mas, como a natureza do ser humano muitas vezes mostra, a tranquilidade que Rick sentia não poderia durar para sempre. Uma noite, quando o vento cortante varria as ruas e as primeiras estrelas começaram a surgir no céu, algo inesperado aconteceu. O posto, que antes era um símbolo de resistência, foi ameaçado mais uma vez. Um grupo de forasteiros chegou sem aviso, com carros escuros e semblantes fechados. Não eram motociclistas, mas o tipo de presença que trazia consigo um mal-estar imediato. Os olhos de Rick, que haviam presenciado tantas tempestades, não vacilaram ao perceber o perigo iminente. A primeira coisa que ele fez foi se aproximar de Caleb, que estava organizando alguns papéis perto da pequena lanchonete. O veterano o olhou nos olhos, como se já soubesse o que estava por vir. A tensão era palpável. Caleb, não há necessidade de correr, disse Rick, sua voz calma, mas firme. Às vezes, os fantasmas do passado precisam ser enfrentados cara a cara. Caleb, não entendendo completamente o que estava acontecendo, olhou para os carros estacionados em frente à loja. Não era o tipo de visita que qualquer um queria naquele lugar àquela hora da noite. Os homens no grupo não pareciam interessados em pedir informações ou conversar amigavelmente. O líder do grupo, um homem alto e de pele marcada pelo tempo, desceu do veículo com um passo lento, mas seguro. Ele usava um chapéu de cowboy e uma jaqueta de couro surrada. Seus olhos, sombrios e frios, se fixaram em Rick. "Você é o Callahan, o veterano?" perguntou o homem, com uma voz rouca e ameaçadora. Rick olhou para Caleb, que agora começava a entender a gravidade da situação. O líder continuou, sem dar tempo para respostas. "Ouvi dizer que você anda por aqui, fazendo o papel de moralista. Como é que você se sente agora, Callahan? Após todos esses anos, ainda se achando um herói?" A raiva no tom do homem era palpável, mas Rick permaneceu impassível. Ele sabia que cada palavra poderia ser uma tentativa de provocar. Ele não se movia, mas seu olhar estava fixo no homem à sua frente. Era uma questão de sobrevivência, uma questão de manter a dignidade intacta. "Eu não sou herói. Nunca fui. Sou apenas um homem que fez o que tinha que fazer", respondeu Rick calmamente. O homem olhou para Caleb, que, sem saber o que fazer, deu um passo à frente, colocando-se ao lado de Rick. "Você acha que tem alguma moral para ensinar?" perguntou. O homem, a ameaça no ar. Rick não respondeu imediatamente. Ele sabia que muitas vezes a melhor resposta era aquela que vinha com o silêncio. Caleb, com sua juventude e ímpeto, não era mais o garoto desorientado de antes. Ele sabia o que fazer. "Sim, ele tem. E eu também", respondeu Caleb, encarando o homem com coragem renovada. "Aqui, o que vale é a honra. E é por isso que você está errado em vir ameaçar alguém como o Rick." O homem olhou para Caleb por um momento, como se estivesse avaliando a sinceridade naquelas palavras. Depois, com um suspiro exasperado, ele virou-se para os outros e fez um gesto de desdém, sinalizando que era hora de ir embora. "Vamos, pessoal. Esse lugar está perdido para nós." Antes de entrar no carro, o homem olhou uma última vez para Rick e Caleb, seus olhos agora desconcertados e surpresos com a reação que encontraram. E foi assim que naquela noite fria, os dois se viraram para o pequeno posto de gasolina, com a sensação de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a honra ainda tinha seu lugar. Não apenas no coração de Rick, mas também no jovem Caleb, que agora entendia o que significava ser verdadeiramente forte. A luta, pensou Rick, nunca é apenas contra os inimigos visíveis. Às vezes, ela é contra os que tentam nos silenciar, contra os que se alimentam da indiferença e do medo. E a verdadeira vitória
Ela se encontra em não desistir daquilo em que acreditamos, mesmo quando tudo parece estar contra nós. O vento já havia perdido a força, e a quietude da noite envolvia Miller's Station como uma manta acolhedora. O posto de gasolina, que antes fora apenas uma parada no caminho de muitos, agora ressoava com um novo significado. Cada detalhe parecia imbuído de algo mais profundo, como se a verdadeira alma do lugar estivesse finalmente à vista. Rick, o veterano, sentia-se em paz com o que estava acontecendo. A dor da guerra ainda estava lá, é claro, mas agora ela não era mais o centro de sua existência. Ele soubera por muito tempo que o verdadeiro valor de uma vida não estava nas batalhas que enfrentamos, mas nas que escolhemos combater depois. O telefone tocou logo após o amanhecer, interrompendo o silêncio que dominava a pequena loja. Rick se aproximou, pegando o aparelho com um gesto automático. Era Caleb, sua voz sempre entusiástica, mas agora com uma seriedade nova que Rick sabia de cor. Rick, você precisa ver isso. O que aconteceu ontem à noite foi só o começo. Estamos recebendo mais apoio do que imaginávamos. Rick suspirou e olhou pela janela, observando o nascer do sol tingir o céu de laranja. Aquela luz era diferente, mais promissora, como se o próprio dia estivesse convidando-o a continuar. Caleb, o que estamos fazendo não é só para nós. Estamos fazendo isso para todos os outros que já passaram por aqui, para todos que precisam de uma chance de recomeço. A voz de Caleb do outro lado da linha era carregada de entusiasmo. Eu sei, Rick, e a mensagem está se espalhando rápido. O centro de apoio está mais cheio a cada dia, e os jovens estão se envolvendo. A nossa luta tem significado. Você não vê? Rick sentou-se por um momento, refletindo sobre o que havia acontecido até ali. O que começou como um gesto simples, uma tentativa de redimir-se de algo que parecia inescapável, transformara-se em um movimento maior do que ele poderia imaginar. Não eram apenas veteranos que procuravam um lugar para recomeçar. Eram também jovens, pessoas que estavam começando a entender o peso do legado da guerra, o impacto das escolhas que fazemos e, acima de tudo, o valor de lutar por algo maior do que nós mesmos. Eu vejo sim, Caleb, respondeu Rick, sua voz mais suave, mais cheia de uma força silenciosa. Vejo que não há mais espaço para desânimo, que a cada nova pessoa que entra, a esperança é renovada. E isso é mais importante que qualquer vitória, que eu já tenha tido. Os dias seguintes se passaram com uma intensidade implacável, mas de um tipo que trazia satisfação ao invés de exaustão. Rick e Caleb continuaram a trabalhar no centro, com novos voluntários chegando a cada semana. Cada conversa, cada momento de conexão com os outros, parecia fortalecer a fundação do que haviam começado. Rick já não era mais apenas o veterano que cuidava de uma pequena estação de gasolina. Ele se tornara o mentor de um movimento silencioso, mas poderoso, que estava transformando vidas, incluindo a sua. E assim, o tempo continuou a passar. Com Rick observando o trabalho que ele e Caleb haviam começado a crescer diante de seus olhos. As histórias compartilhadas pelos veteranos, as lágrimas derramadas e as risadas trocadas tornavam-se a verdadeira medida do que havia sido conquistado. Rick começava a entender algo que talvez nunca tivesse compreendido plenamente antes. A verdadeira vitória não era sobre conquistar o inimigo, mas sobre conquistar a capacidade de dar e receber em uma comunidade, de cuidar uns dos outros, sem esperar nada em troca. Ele agora via com clareza o quanto o centro de apoio se tornara uma base de renovação para todos os que passavam por ali. Não apenas um lugar físico, mas um espaço espiritual, onde todos poderiam reconstituir suas almas quebradas. E mais importante, onde poderiam aprender a se perdoar. Na última noite, antes de ele finalmente se retirar para a casa que tinha ocupado por tantos anos, Rick parou na porta do posto e olhou para o horizonte. Caleb, que o acompanhava, parou ao seu lado. Eles ficaram em silêncio por um momento, simplesmente observando o céu noturno. Você pensa que algum dia as pessoas vão realmente entender o que fizemos aqui? Perguntou Caleb, com um sorriso no rosto. Rick olhou para ele, os olhos azuis ainda brilhando com uma clareza que não se apagara com o tempo. Não, Caleb. Talvez nunca. Mas isso não importa.
O que importa é que nós fizemos a diferença para aqueles que estão aqui e para nós mesmos. Com essas palavras, Rick se virou e caminhou em direção à sua casa. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas agora, mais do que nunca, ele sabia que a paz era uma escolha. E ele fizera essa escolha todos os dias, ao lado de pessoas como Caleb, que, como ele, estavam aprendendo a lutar não contra o que os outros impunham, mas pela construção de algo maior. A guerra não era o fim da jornada, era apenas o começo. E a verdadeira vitória era sobre como vivemos depois dela. Rick tinha encontrado seu propósito, ser um farol de esperança para outros, a prova de que, independentemente do que a vida nos impusesse, sempre há um caminho de redenção. Com a luz da lua iluminando o caminho à frente, Rick sabia, de maneira simples e tranquila, que sua jornada não havia terminado. Ela havia, na verdade, acabado de começar.